Boa tarde, tudo bem com vocês? Só consegui entrar agora, não teve jeito. Tinha um tanto de coisa atrapalhando aqui para começar a entrar na live, perdão. Porque era para ter entrado mais cedo e eu não consegui. Mil perdões. Opa. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar um tema super legal, que é sobre o que nós estamos transmitindo. O que nós estamos transmitindo com a nossa imagem? Não só com a nossa imagem, mas com a nossa postura, com o nosso comportamento. Será que nós temos sido exemplo? Vocês viram um videozinho que nós postamos aqui, em que o pai, o filhinho e a mãe, aí estão os três ali numa mesa, aí o pai faz um carinho, aí o menininho quer imitar o pai, aí o pai dá uma comida para a mãe, aí o menininho quer imitar a mãe, o pai, nas mesmas atitudes, e nós estávamos mostrando o quanto o exemplo fala. O exemplo, muitas vezes, fala mais do que a comunicação verbal. Vocês já perceberam? E o quanto a influência impacta. A influência, ela pode ser, assim, completamente impactante mesmo. Ou pode ser o contrário, né? Então, nós queremos conversar sobre isso. Me diz o seguinte, de onde que você está assistindo? De onde que você está assistindo? Se o som está bom, se a imagem está boa. Digita aqui o coraçãozinho, se tá tudo ok. Se você está me vendo bem, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se tá tudo ok. Digita o coraçãozinho aqui para mim, por favor. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar sobre isso? Se você tem sido exemplo? Se você tem exercido influência e tem impactado as pessoas ao seu redor, começando dentro de casa, nós entendemos que essa elegância por inteiro que nós falamos aqui e nós desejamos tanto, nós entendemos que isso tem que causar impacto. Tem que causar impacto. Você concorda comigo? E toda mulher é uma super influencer. Você tem sido uma influencer nesse termo totalmente atual, aí na sua micro-região, aí na sua micro, vamos dizer assim, como se fosse um bairro, a sua micro-região, você tem sido uma influencer aí? Nós acreditamos que toda mulher é uma influencer. Começando dentro de casa, depois indo para os parentes, toda a parentela, nos amigos, na vizinhança, na igreja. Você pode causar influência e você pode até impactar. Nós acreditamos nisso. Agora, eis a questão. Qual influência é essa que, por exemplo, você tem causado? Eu peço perdão porque ainda estou com a tosse. Então vocês, por favor, me perdoem aí se tiver ruim, mas ainda não consegui sarar ainda dessa tosse. E a pergunta é, o quanto você tem desse poder? Seja na sua casa, na sua família, na vizinhança, na igreja, na parentela, nos amigos. Você e eu temos sido uma influência, uma influencer, como o termo usado hoje em dia? Como que você tem influenciado? E um detalhe, nós precisamos utilizar isso de modo positivo, não é de uma maneira negativa.
mas o mais elegante possível. Concorda? Então, eu e você, nós precisamos utilizar esse poder de influência, o máximo possível. Porque Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse poder para influenciarmos. Aí, eu queria ler com vocês o trecho que está lá na Bíblia. O trecho que está na Bíblia, que é Tito, o livro de Tito. Você já leu o livro de Tito? Ó, Tito 2, de 3 a 5. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Fala o seguinte: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, esse é um trecho de Tito, lá no Velho Testamento, no finalzinho do Velho Testamento, Tito 2, de 3 a 5. Esse trecho é muito importante, porque ele nos ensina muito. E aí vem a pergunta: como anda a sua imagem? Como anda o que as pessoas veem por fora? E aqui eu quero trazer à sua memória que você esteja enxergando uma árvore. É como se você estivesse agora enxergando uma árvore. E do solo para baixo ficam as raízes. Essa parte das raízes, nem eu, nem você, ninguém consegue enxergar as raízes de uma árvore, porque elas estão embaixo da terra. E as raízes, se nós puséssemos a nossa figura e a figura da árvore, as raízes são justamente onde está o nosso coração. E ali onde está o nosso coração, apenas o Senhor Jesus tem acesso. Ninguém mais, nem o seu marido, nem a pessoa mais íntima da sua vida tem acesso lá ao seu coração. E conhece de fato o seu coração. Mas o Senhor Jesus tem acesso ao seu coração e conhece como está o seu coração. Então, as raízes são como se fosse o nosso coração. E a parte de cima da árvore, o caule, os galhos, as flores, as folhas, os frutos, isso é o que todas as pessoas veem. Então, ninguém vê as raízes, ninguém vê o seu coração. Só o Senhor Jesus. E o que as pessoas veem em você? A sua imagem e o seu comportamento e postura. Então, a pergunta que nós fazemos agora é: como anda a parte de fora? A sua imagem, a sua postura, o seu comportamento. Como anda? É isso que nós queremos conversar. Você já tirou uma foto ruim? Por acaso, você já tirou uma foto ruim aí na sua vida? Você se lembra quando nós usávamos, há pouco tempo atrás, na verdade, nós usávamos as máquinas fotográficas que colocava aquele filme lá dentro. E aquele filme tinha só algumas poses, como 12, 24, 36. E aí você tinha que ir batendo as fotos, não tinha chance de observar se a foto ficou boa. Você tirava a foto, tinha que esperar revelar. Lembra disso? E aí, se a foto ficou ruim, a gente só ia ver isso depois, quando revelasse. E aí, se quisesse repetir a foto, tinha perdido a chance, não tinha mais jeito. Agora, com o celular, não, né? Com o celular, nós temos uma câmera, cada um de nós tem uma câmera nas mãos. E pode aí tirar foto
quantas vezes quiser, olhar, tirou foto, não ficou bem, piscou, fechou o olho, ou sei lá o que, você pode aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Você pode aí tirar fotos quantas quiser e apagar, tirar de novo, né? Então, assim, hoje a chance de tirar uma foto ruim é bem menor. Mas eu me lembro que aconteceu comigo uma vez, eu fui renovar a minha carteira, a minha identidade. E lá, chegando lá, eu me arrumei, fui bem arrumada, tal, pra lá. Quando eu cheguei lá, boa tarde, sejam bem-vindos. O nosso tema hoje é ótimo. Nós estamos falando sobre o que nós temos transmitido por meio da nossa imagem, do nosso comportamento e da nossa postura e o quão importante é a nossa influência, o nosso exemplo e que nós temos poder para impactar. Nós queremos conversar sobre isso, porque isso é tão importante. Se você está me ouvindo bem, digita o coraçãozinho. Se a imagem está boa, digita o coraçãozinho, por favor, e sejam bem-vindos. Então, veja, eu me lembro que uma vez eu fui renovar a minha carteira de identidade, aí eu me arrumei, fui arrumadinha para lá, tal, e tava assim, bem vestida e tal. Obrigada. Aí, cheguei lá, eles tinham lá um jeito de tirar foto lá, na hora lá. Obrigada, Nete. E eles tinham um jeito de tirar foto lá. Aí eles tiraram a foto, mas a foto ficou tão ruim, que eu não queria mostrar minha identidade para ninguém, porque não me representava aquela foto. Aquela foto, ela assim, não se parecia comigo, você entende? Você já teve uma experiência aí de tirar uma foto, ficou tão ruim que você fala, nossa, eu não quero que ninguém veja essa foto? Pois que vergonha, eu fiquei da minha lá, da identidade. E justamente era bem a identidade, né? Quando... E outra experiência interessante também que eu coloquei aqui pra gente lembrar é assim, você já teve uma experiência de você falar assim, eu vou só ali na esquina, sei lá, vou só ali resolver uma coisa rapidinho e já volto. Aí você sai de casa de qualquer jeito, você não se arruma. Você não se arruma, pega lá o que você precisa, sai de qualquer jeito e vai lá. E exatamente nesse momento você encontra com uma determinada pessoa que você não poderia jamais encontrar. Aí eu pergunto, que foto essa pessoa tirou de você naquele momento que ela se encontrou com você? E você estava ali naquela situação que ninguém podia te ver. Aliás, quando acontece isso, a gente quer entrar dentro de um buraco, né? Por isso que eu sempre falo aqui no perfil, nós precisamos fazer o combo todos os dias. Me perdoe pela tosse, eu não sarei ainda. Nós precisamos fazer o combo todos os dias. Por quê? Porque quando a gente faz o combo, os 4 hábitos diários matinais, que a gente, no meu caso, eu vou treinar, eu ativo, então como eu treino, eu já ativo o meu corpo. Aí eu já fico esperta. Aí eu volto, tomo o meu café da manhã, alimento minha alma com as verdades eternas de Deus, já me arrumo e já fico pronta para o dia. Porque qualquer necessidade, mesmo que eu esteja trabalhando, eu tenho que dar uma saída, tenho que resolver um problema que surge, eu não estou de qualquer jeito. Eu estou arrumada. A minha imagem fala, a minha imagem comunica. Você entende o que eu estou falando? Como isso é importante? Por isso que eu sempre falo para vocês, façam o combo todos os dias. Acorde o mais cedo que você puder e faça o combo todos os dias, porque todas as pessoas ao seu redor, elas estarão tirando fotos de você a todo momento. A todo momento. Ai, me perdoe. Eu vou ao médico novamente. Perdão. Mas
Ai, ai, gente. Me perdoem. Peraí. Vejam, então, a todo momento, as pessoas estão tirando foto de nós. Seja de como nós estamos na nossa imagem, seja da nossa postura, seja do nosso comportamento. A todo momento. Então, ainda que não seja com a máquina fotográfica tradicional, daquelas antigas, mas que hoje em dia ainda são usadas, ainda que não seja com o celular, as pessoas ao nosso redor estão tirando fotos de nós. E isso é muito importante. Isso causa um efeito enorme. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui. Olha só, veja como que é. Ou você... Então, presta atenção, todas as pessoas estão tirando fotos nossas a todo momento. Fotos de nós a todos os momentos. Você talvez seja uma daquelas pessoas que fica arranjando desculpas, explicando por que a sua aparência está assim indesejável. Por exemplo, veja só. Aí você vai falar assim, ou talvez você vai só pensar, talvez você não vá falar isso para alguém. Mas pega aquele exemplo que eu dei agora, de que você saiu correndo, você não tinha feito combo, você saiu correndo e foi para algum lugar resolver alguma coisa. Ou você acordou tarde, perdeu a hora e foi para o seu trabalho, que é fora de casa, e você foi para o seu trabalho de qualquer jeito. Aí você, de repente, chega lá e fica pensando assim, é que o meu cabelo não tá assim tão bem, porque eu não tive tempo de cuidar direito. Ou você fica dando uma desculpa tipo assim, eu não dormi tão bem, por isso que a minha foto agora está assim ruim. Por quê? Porque eu não dormi tão bem, eu dormi mal, dormi pouco. Aí por isso que eu não tô assim tão bem. Lembra, as pessoas estão tirando foto de nós a todo momento. E talvez a sua imagem, a sua aparência esteja indesejável. Esteja totalmente da maneira que você não gostaria que estivesse. E aí, talvez você seja uma das pessoas que ao se deparar com alguém, você vai falar assim, nossa, eu tive que ficar cuidando dos meus filhos e aí não tive tempo, nem condições alguma de cuidar da minha aparência e aí estou saindo assim nas fotos. Ou fiquei com os meus netos o dia inteiro, então fiquei acabada, não tive tempo de cuidar de mim. Talvez você pense assim. Ou talvez você fale assim, é que eu não tive tempo de me arrumar, acordei tarde, saí correndo e tive que resolver isso. Ou então você fala assim, essa roupa, eu saí assim mal, eu estou saindo mal nessa foto. Você pense, é que essa roupa, ela me deixa bem maior do que eu realmente sou. Por quê? Porque eu ainda nem aprendi a realçar a minha imagem e a usar o que me valoriza. Então você fica dando essa desculpa. Será que você é uma dessas pessoas que fica na sua mente, não, às vezes você não fala para ninguém, mas na sua mente você fica dando essas desculpas e essas explicações porque você está saindo mal nas fotos que as pessoas estão a todo momento batendo de você, tirando de você? E aí então vem a pergunta, como deve ser a imagem, a postura e o comportamento de uma mulher elegante por inteiro? Como que deve ser? O que você acha? Como que deve ser? Nós desejamos aqui. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro.
por dentro no coração e por fora, na imagem, no comportamento e na postura. É esse o nosso objetivo e esse o nosso desejo. Então, nós queremos que a nossa imagem, a nossa postura e o nosso comportamento sejam, de fato, elegantes por inteiro. E como deve ser? Você já parou para pensar? Como que deve ser? Uma coisa é verdade, olha, vem comigo, presta atenção. Você pode constatar isso comigo. Somos, sim, fotografadas a todo momento. Na sua casa, se você vive com seus filhos, seu marido, você é fotografada na sua casa a todo momento. Por esses que estão ali convivendo com você. Se você tem pessoas que trabalham com você, a todo momento, veja, a todo momento, elas estão te fotografando. Seja da sua imagem, seja na sua postura, seja no seu comportamento. Seja nos dias bons ou nos dias maus. Seja uma foto com foco ou sem foco. Seja estando em casa ou fora de casa. Em todos os ângulos, você está sendo fotografada a todo momento. Já parou para pensar sobre isso? E como isso é real? Ó, as pessoas ao nosso redor estão sempre nos observando. Sempre, sempre. Seja na academia, seja dentro de casa, seja no seu trabalho, seja no supermercado, na igreja, na sua parentela, todas as pessoas estão sempre te observando. É real. Elas veem a nossa vida diariamente e ficam ali, ó, tirando fotos de nós, constantemente, a cada instante. Para quê? Porque aquilo fica registrado aqui. Aquelas fotos que elas ficam a todo momento tirando de cada uma de nós, fica registrado aqui. E depois elas vão se lembrar do que viram e do que registraram. Entende o que eu estou falando? Olha, então, nós precisamos nos lembrar que de fora, na imagem, da postura, do comportamento, incluindo a comunicação verbal e não verbal, considerando que tudo isso é o resultado do que está dentro no coração. Como nós falamos antes, da árvore, as raízes da árvore. Então, as pessoas ao nosso redor, elas estão nos observando de fora, aqui, na imagem, no comportamento e na postura. Porque elas não enxergam o nosso coração. As raízes da árvore, que estão abaixo do solo, só Jesus vê. E só Jesus tem acesso. As pessoas não têm. Mas elas estão ali observando a nossa imagem, a nossa postura, o nosso comportamento, incluindo comunicação verbal e não verbal, tudo isso. Então a pergunta é: qual mensagem estamos transmitindo? Qual mensagem nós estamos transmitindo? Na imagem, na postura, no comportamento, na comunicação verbal e não verbal. Qual mensagem você está transmitindo? Se as pessoas estão te observando a todo momento. De uma mulher elegante por inteiro, que tem um coração elegante, comprometido em agradar a Jesus com a sua própria vida, onde a imagem e o comportamento são apenas o reflexo do que está dentro no coração, ou outra coisa qualquer. O que nós estamos transmitindo? O que? É sério isso. Não é uma brincadeirinha. Não é. Nós cremos que, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ser elegantes por inteiro. Podemos. E Ele mesmo nos diz como nós devemos viver. Ele mesmo. Nós temos o poder de influenciar para o bem ou para o mal. E na maioria das vezes, isso é feito pelas fotos
que as pessoas estão continuamente tirando de nós. Nós temos o poder de influenciar. Você tem o poder de influenciar para o bem ou para o mal. E isso é feito muitas vezes por meio dessas fotos que as pessoas estão tirando de nós continuamente. Percebe como isso é profundo? Consegue perceber como que isso é profundo? Olha, existem verdades e mentiras que hoje têm sido levantadas. Muitas mulheres estão acreditando em mentiras ou meias verdades hoje em dia por falta de conhecimento verdadeiro. Às vezes estão tendo conhecimento, mas não fazem parte de um conhecimento sólido e verdadeiro. Por estarem se enchendo de conceitos que estão totalmente embasados em outras coisas que não as verdades bíblicas, as verdades eternas de Deus. Ou ainda, por não estudarem a Bíblia. E aí, veja só, quando as pessoas, as mulheres, não estudam a Bíblia, e elas vão aceitando o que as pessoas estudaram e vêm ensinando. Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo é que nós precisamos estudar a Bíblia. Porque aí, se uma pessoa vier até você e te falar alguma coisa que é contrária àquilo que você estudou, você já levanta uma lanterninha e você vai pesquisar sobre aquilo para verificar, a pessoa está falando que é correto ou é um entendimento errôneo, ali distorcido. Então, às vezes, por causa disso, aceitam qualquer interpretação que as pessoas dão às verdades eternas de Deus. E aí, o que acontece? Acabam se esquecendo ou não levando em consideração a importância do impacto e da influência que nós temos e exercemos como mulheres. Então, muitas mentiras, muitas inverdades, muitas meias-verdades têm sido disseminadas hoje em dia nesses aspectos e causam, então, esse esquecimento, talvez, né, nós podemos dizer, o esquecimento do impacto e da influência que nós temos e exercemos como mulheres. Olha, presta atenção. A nossa imagem, postura e comportamento precisam ser excelentes, elegantes. Sobretudo se conhecemos e servimos a Jesus. Isso, eu te falo, se você conhece a Jesus, se você já entregou sua vida para Jesus, então a sua imagem, a sua postura e o seu comportamento, a parte de cima da árvore que todas as pessoas veem, toda essa parte precisa ser excelente, precisa ser elegante. Por quê? Por quê? Porque estaremos representando a Jesus. Então, se você conhece a Jesus, nossa, você tem que realmente vigiar para que a sua imagem, a sua postura e o seu comportamento reflitam e representem a Jesus. Precisa considerar isso assim fortemente. Fortemente mesmo. Você entende o que a gente está falando aqui? Sejam bem-vindos. Olha, para sermos mulheres elegantes por inteiro, que Deus deseja, é preciso considerarmos 2 pontos essencialmente. Presta atenção. Primeiro, nós devemos nos esforçar para termos corações elegantes. O coração está onde? Lá nas raízes da árvore. Lá debaixo da terra, onde ninguém vê. Mas o nosso Deus vê. Então, nós precisamos nos esforçar para termos corações elegantes. Corações transformados diariamente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus,
e pelas verdades eternas de Deus. Muitas vezes, nós precisamos ser literalmente teólogas. Eu vou explicar depois. Segundo ponto, nós devemos ter como objetivo que a elegância por inteiro comece dentro de casa. Dentro de casa. Tendo, inclusive, uma casa que seja um refúgio. De forma que a nossa comunidade ali, a comunhão, seja abençoada. Então, esses dois pontos são essenciais para sermos mulheres elegantes por inteiro. Que Deus deseja. Esses dois pontos são essenciais. E a gente tem que lembrar, estamos aqui reforçando, as mulheres são exemplo. Eu e você podemos ser exemplo. Exemplo dentro de casa, exemplo fora de casa. E Deus nos chamou a isso. Olha, o que é ser um teólogo, que nós falamos ali agora mesmo? Olha, ser um teólogo, o que é? É um expert no conhecimento de Deus. Teólogo significa logo, tel, palavra de Deus. Então, quando você estuda a palavra de Deus e você se torna um conhecedor de Deus e da palavra dele, você se torna um teólogo. E nós, mulheres, precisamos disso. Você sabia que isso é necessário? Isso significa que quanto mais profundidade no conhecimento de Deus, da pessoa dele e da palavra de Deus, mais intimamente, mais intimidade nós estaremos com o Espírito Santo dele, correto? E mais elegante será o nosso coração. Olha, concorda com essa comparação? Presta atenção, vou repetir. Então, isso significa... Nós estamos falando aqui do primeiro ponto, que nós devemos nos esforçar para termos corações elegantes, transformados diariamente pelo poder de Deus, Espírito Santo, e pelas verdades eternas de Deus, e muitas vezes, a maioria delas, nós precisamos ser teólogas. E aí vem a pergunta, o que é um teólogo? Então, o teólogo é um expert no conhecimento de Deus. E o que significa isso? Isso significa, quanto mais profundidade e no conhecimento de Deus, da pessoa dele e da palavra dele, mais intimidade com o Espírito Santo e mais elegante será o nosso coração. Concorda? Isso é real, real. E tudo isso nos levará a quê? Tudo isso nos levará a quê? A ter uma vida que agrade a Jesus e que será elegante por fora. Então, onde todos estão vendo. O que é por fora? É a imagem, é a postura, é o comportamento. Então, veja, se formos teólogas na maioria do tempo, e naquele comparativo que fizemos, quanto mais profundidade no conhecimento de Deus, na pessoa dele, na palavra dele, e mais intimamente ligadas ao Espírito Santo nós estaremos, e mais elegante será o nosso coração. E aí, tudo isso nos levará a ter uma vida que agrade a Jesus, que será, então, elegante por fora. Porque se o coração está elegante, o que vai sair, e vocês já devem ter visto, até aqui no perfil mesmo, nós já fizemos live falando que tudo começa no coração. Então, se o nosso coração é elegante, o que vai externar, o que vai ser externado, são as virtudes eternas de Deus. Então, o Senhor Deus, ele deu um mandamento a todas as mulheres. Naquele texto que nós acabamos de ler, Tito 2, de 3 a 5. Ali naquele texto, o Senhor Deus deu um mandamento. E nessa passagem, boa tarde, sejam bem-vindos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo,
está ensinando para as mulheres mais velhas, mais experientes, que essas mulheres devem ensinar, encorajar as mais jovens quanto ao seu caráter, seus relacionamentos e sua casa. Ah, que bênção! Festana Escola PB. Que bênção, glória a Deus. Então, nessa passagem de Tito 2, de 3 a 5, o apóstolo Paulo está ensinando que as mulheres mais velhas, mais experientes, devem ensinar, encorajar, noutras versões, as mais jovens quanto ao seu caráter, seus relacionamentos e a sua casa. Agora, por quê? Por que isso está acontecendo aqui? O Senhor não apenas deixa os mandamentos, como também ele nos mostra a razão. Por que ele está fazendo isso? Olha só o que fala no final do verso 5. A fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Ou, em outras versões, desonrem. Ou ainda, blasfemem. Então, veja, tudo isso, esse ensinamento das mulheres mais experientes para as mais novas, no que tange ao caráter, relacionamentos e a própria casa, tudo isso tem um propósito de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Olha só como o propósito é mais profundo. Então, olha só como a nossa imagem, a nossa postura, o nosso comportamento, essa foto que as pessoas estão ali observando e tirando de nós a todo momento, tudo isso tem que ser externado algo que reflita a Jesus de tal forma que nada disso venha a desonrar a palavra de Deus e ao nosso Deus. Olha como é mais profundo. Muito profundo. Não é só para que nós estejamos bem na fita. Não é. É muito mais profundo. Ou seja, o que todos veem, a nossa imagem, postura e comportamento, pode estar contribuindo para desonrar a Deus e a mensagem dele. Você já pensou isso? Que de repente, e aqui eu vou falar um negócio que é muito importante, porque de repente, lá fora de casa, da sua casa, onde você convive, na igreja, no seu trabalho, nos seus amigos, de repente lá você está tendo uma imagem, uma postura, um comportamento que, honram totalmente ao Senhor e a palavra dele. Mas dentro da sua casa, com os que estão tirando foto de você ali, todo dia e toda hora, você de repente pode estar tendo uma imagem, uma postura e um comportamento que estão desonrando ao Senhor. Já parou para pensar sobre isso? Por isso que a gente fala que a nossa elegância, a elegância que nós almejamos, tem que ser dentro de casa e fora de casa. Se você for elegante só lá fora de casa, quando as pessoas por aí afora estão ensinando como que você se comporta no seu trabalho, qual é a etiqueta corporativa, qual é a etiqueta social, como que você deve estar, falar, sentar, sair do carro, entrar do carro, tudo isso é importante. Mas se você está só tendo isso lá fora e na sua casa não existe elegância na sua vida, tá tudo errado. Não vale nada. Você está entendendo? Como é muito mais profundo o que nós estamos falando? Então, como está a situação por aí na sua vida? O que estão vendo em você? As fotos que têm sido tiradas de você estão honrando ou desonrando ao Senhor Deus? É importantíssimo, profundo, profundo. Fomos criadas com um propósito. Cada uma de nós tem um propósito eterno. Deus nos criou com um propósito eterno, cada uma de nós. Jesus é a luz do mundo e ele nos chamou para refletirmos a luz dele. E o nosso Senhor Deus, ele cela
e enche a cada vida que se entrega e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, que reconhece o sacrifício de Jesus lá na cruz. O nosso Deus sela e enche com o Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, passa a viver dentro de nós. Para quê? Para nos ensinar, capacitar, empoderar verdadeiramente e nos ajudar a desempenhar o papel que Ele próprio, nosso Deus, determinou e desenhou para cada mulher. Então, o Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita e nos dá esse poder para podermos, de fato, esse poder para sermos, de fato, mulheres conforme o que Deus desenhou. Olha só. Então, nós precisamos nos lembrar do seguinte: temos o propósito de deleitar no amor da Trindade Santa. Deus nos criou com o propósito de nos deleitarmos no amor da Trindade Santa, aquela comunhão que existe na Trindade Santa, tendo um relacionamento profundo e íntimo com o Pai amoroso. Então, temos esse propósito. E também precisamos nos lembrar que fomos criadas pelo Senhor Deus com um papel totalmente diferente dos homens. Deus criou os homens com um papel definido e Deus criou as mulheres com um papel definido. São diferentes, eles se complementam, mas são diferentes. E com um objetivo também diferente, definido pelo nosso Pai. Fomos criadas assim, precisamos nos lembrar disso. Lá em Gênesis 2, 20 a 22, fala assim, olha: mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, sim, é verdade, Lisete, é verdade, sai mesmo, percebe mesmo. Obrigada. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Gênesis 2, versos 20 a 22. Olha, aqui nesse texto eu queria ressaltar o seguinte: o que deve ser visto por fora, na imagem, no comportamento e na postura, em uma mulher que deseja ser elegante por inteiro, tem que ser belo. Tem que ser belo. Não tem jeito. Não pode ser uma coisa que desonre a Deus e a mensagem de Deus. Não pode. Não pode. Eu tive, na minha infância, adolescência e até jovem, até um pouco da minha juventude, antes de eu sair de casa para trabalhar, eu tive um relacionamento com meu pai. Na verdade, o meu pai tinha um temperamento muito forte, muito explosivo. E eu tive, ao longo dos anos, digamos assim, um relacionamento dentro de casa muito ruim por conta desse temperamento do meu pai. Ele era muito explosivo, xingava, ficava brigando com todo mundo. Então, assim, o clima dentro da minha casa era um clima bem desafiador, bem difícil, bem difícil. E na maioria das vezes era triste e até angustiante. E aí, eu vejo e lembro, quando eu lembro assim, a presença da minha mãe ali comigo, com meus irmãos, foi uma presença assim totalmente transformadora. Eu diria que ela foi uma mulher que eu comecei, hoje eu olho para trás e posso ver que ela foi assim elegante por inteiro ali, agindo conosco, com os filhos, diante da casa.
E um detalhe importante é que eu me lembro que diante dessa situação com meu pai, a minha mãe, ela me chamava, porque eu sou a mais velha, a minha mãe, eu me lembro de ser nova ainda, e a minha mãe me chamar para a gente ajoelhar e orar. A gente foi buscar o Senhor. Nós fomos buscar o Senhor para nos socorrer naquela situação que a gente estava vivendo, sabe? Diante ali daquela postura do meu pai, brigando, xingando e causando aquele clima super ruim dentro de casa. Eu me lembro exatamente de estar ajoelhada com a minha mãe, eu e minha mãe, e a gente orando, buscando a Deus, pedindo socorro e pedindo uma solução. E aí, o Espírito Santo, ele foi agindo na minha vida, sabe? O Espírito Santo foi agindo na minha vida, e ao invés de eu me afastar dos caminhos do Senhor, diante dessa situação que eu vivia dentro de casa, o que aconteceu foi que Deus foi misericordioso e não me deixou ir. Porque muitas vezes as pessoas, diante de uma situação assim dentro de casa, elas acabam se afastando do Senhor e procurando algum socorro em outra coisa qualquer. Mas Deus não permitiu. O Espírito Santo veio sobre mim e me foi buscar a Deus ainda mais diante dessa situação que eu vivia. E ele foi ainda me conduzindo a buscar estudar a Bíblia, sabe? E ler a palavra de Deus e ter esse compromisso diário de ler a Bíblia. Nas minhas contas, eu já li a Bíblia de capa a capa mais de 15 vezes. De capa a capa. Sem contar os momentos que eu fico lendo só um livro da Bíblia, eu fico ali ruminando daquele livro, depois passo para outro, fico ruminando. Então, assim, eu creio que a influência da minha mãe agiu sobre mim como uma mulher ali influenciando dentro de casa, me levando a buscar o Senhor ao invés de buscar coisas erradas. Ela foi usada por Deus para fazer isso comigo e o Espírito Santo foi atuando sobre mim e me levando a desejar mais a presença de Deus, buscar o socorro em Deus e estudar mais como uma teóloga e buscar o conhecimento de Deus e ler a palavra de Deus. Isso eu vejo que foi determinante na minha vida. E eu compartilho com vocês assim. Então eu tenho na memória algumas fotografias da minha mãe ao longo da vida, na fase de criança, adolescente, a juventude e depois também quando eu saí de casa. Mas naquela fase que a gente vivia em família lá, eu tenho fotos que eu tirei da minha mãe e a influência que ela teve na minha vida. Como uma mulher que tem o poder de influenciar. Como uma mulher que é exemplo, que pode ser exemplo, dentro de casa e fora de casa. E isso causou um exemplo em mim. Olha, nessa situação que eu comentei aqui de uma forma bem resumida. Como que isso foi exemplo na minha vida e ela foi usada por Deus, assim como você e eu podemos ser usadas por Deus para que a nossa vida, a nossa postura, tudo seja assim, algo que honre a Deus e não desonre. Minha mãe foi assim, olha, nesse exemplo. Ao longo da minha vida, eu tenho na minha memória fotos que eu tirei da minha mãe ao longo da vida, de posturas dela, de comportamentos e ensinamentos. E até a imagem também, eu me lembro bem também, muitas vezes, porque minha mãe sempre ficava bem arrumada para sair de casa, para conviver e tudo mais. E eu me lembro exatamente dessa postura, dessas fotos, e como isso influenciou a minha vida. Então, nós podemos sim ser usadas por Deus para influenciarmos, para sermos exemplo, dentro de casa e fora de casa. Aí vem a pergunta,
quanto você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais nós conseguiremos honrar a Deus com a nossa imagem, com a nossa postura, com o nosso comportamento. Mais intimamente nós estaremos ligadas ao Espírito Santo. Mais nós teremos um coração elegante. Entende o que eu estou falando? E melhor será o exemplo que nós estaremos dando. Aí eu te pergunto, você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem buscado maior intimidade com o Pai Celeste, sendo cada vez mais cheia do poder do Espírito Santo dele, ali naqueles seus momentos secretos com Deus? Isso é algo que faz a gente ficar fortificada. Isso é algo que faz a gente ficar firmada. Isso é algo que gera em nós um coração elegante, um coração agradável a Deus, um coração que vai refletir na imagem, na postura e no comportamento de uma forma que vai honrar a Deus e a mensagem de Deus. Entende o que eu estou falando? Então veja, nós continuaremos semana que vem, porque senão essa live vai ficar muito comprida. Nós vamos continuar falando sobre a influência, sobre o impacto que nós mulheres podemos ter e sobre a nossa reputação e caráter. Olha, se você deseja ser elegante por inteiro, nós temos o projeto aqui, você já conhece? O projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. E nós trabalhamos aqui exatamente os 3 pilares: a imagem, o comportamento e o coração. Nós oferecemos as mentorias e as consultorias para que você seja completamente transformada nesses 3 pilares. Assim como nós estamos conversando aqui nessa live. E o quanto isso é importante para que você seja, de fato, aquela mulher que é exemplo, aquela mulher que influencia, aquela mulher que impacta. É isso que nós desejamos. Entende como é profundo? Profundo, transformador. E aí a pergunta que nós fazemos é: o que nós temos transmitido pela nossa imagem, postura e comportamento? O que nós temos transmitido? Isso que nós estamos transmitindo honra ou desonra o nosso Deus e a mensagem dele? Medita sobre isso. E nós vamos continuar semana que vem. Grande beijo, Deus te abençoe. É uma bênção estarmos aqui juntas, tecendo sobre isso. Bênção de Deus. Se você conhece uma mulher que precisa também evoluir um pouco mais nesse assunto que nós estamos conversando aqui, encaminhe esse vídeo. Ah, e fica atenta, porque nós vamos ter novas turmas das mentorias começando agora, final de julho. Fica atenta por aqui. Beijo, Deus te abençoe.